Alright, next one. Agora, vamos tentar entender então se são todos os verbos que eu vou lá e coloco o S. É só colocar o S no final, pronto, me livrei. Agora já sei conjugar verbo no presente simples e tudo mais. Pessoal, muito cuidado, porque aqui a gente vai ter algumas regrinhas e algumas exceções, né, a essa regra. Então vamos lá. Para a grande maioria dos verbos, tá? A grande vasta maioria dos verbos em inglês, você vai só adicionar o S, como a gente conversou aqui. Só vai vir colocar o S no final. Por exemplo, visit, visits. Tá vendo? Só adicionei o S. Visit, visits. Então, se fosse um outro exemplo que a gente fosse buscar, I work in the morning, she works in the afternoon. Ou seja, eu trabalho de manhã, ela trabalha à tarde. Olha o verbo work aqui. Work vira works, para a terceira pessoa. Só tem esse S, vamos dizer, por causa do she. Se tivesse o you aqui ou qualquer outra coisa, como we ou até o próprio they, aí você lembra que a gente tem que remover o S. O S só serve para he, she or it. Segunda coluninha. Os verbos que terminam, verbs that end, os verbos que terminam em S, SH, CH, X ou O, a gente vai adicionar o sufixo ES. Então, o verbo to watch, que é o verbo assistir, vira watches, na terceira pessoa, para he, she, it. Ele vira watches. Por que, Ricardo? Porque ele tem essa terminação aqui em CH. Por isso. Então, vamos olhar outro verbo aqui, outro exemplo, para a gente buscar mais situações que aparece o S e não somente o S. You don't wash the dishes. He washes for you. Ou seja, você não lava as louças. Você não lava a louça. Ele lava para você. He washes for you. Então, tá vendo aqui? Você não lava a louça. Então, wash, ele fica normal. Mesmo terminando em SH. Por que ele vai ficar normal terminando em SH? Mesmo terminando em SH? Porque a pessoa que eu tô me referindo é you. A partir do momento que vem pra terceira pessoa, que aí nós vamos ter que conjugar o verbo, he washes for you. Ele lava pra você, por isso que a gente tem terminação em SH, adiciona-se o ES. Aí você não pode virar pra mim, você pode estar pensando assim, Ricardo, meu Deus do céu, é muita regra, eu não vou decorar, eu não vou lembrar disso, eu não vou lembrar dessa aula, vai ser difícil, meu Deus, eu não vou saber acertar o exercício, eu não vou saber acertar a prova, sei lá. Pessoal, sempre lembre-se disso, se serve de consolo pra vocês. No português, vocês já aprenderam, se não todos os verbos em português, a grande maioria dos verbos vocês já aprenderam. É muito difícil você descobrir uma palavra nova em português, né, que você não conheça, quem dirá um verbo. E você tem que aprender as 6 conjugações. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então vamos lá, olha um exemplo aqui. Vou até pegar o verbo trabalhar, né, que é o work. Olha só. Quando vocês estudaram português, vocês aprenderam bem assim. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Então você aprendeu 6 palavras diferentes para o verbo trabalhar. Olha como é que é muito difícil aprender inglês. Ai, meu Deus, que desespero. Vamos lá. I work, you work também. Aí aqui no he, she, it vai mudar um cadinho, né? Vai ficar works, que você adicionou o belo de um S. E depois, we, you, they, work. Então, gente, fiquem tranquilos. Para o inglês, vocês só têm 2 palavras, não tem 6. A gente tem que aprender 6 no português. O português é muito mais difícil de se aprender do que o inglês. O inglês só tem 2. Work, work, work a vida inteira. E depois você vem e bota um Szinho aqui pra he, she, it. Oh, morreu. Morreu Maria Manteiga, como diz outro. Ok, girls? Estão mais calmas agora? Você ficou falando aí, woke, só lembrei da música. Yeah, exactly. From Rihanna, right? É da Rihanna? Isso. Oh, yeah, that's true. Então, só um exemplinho aqui, que coincidiu com a música, mas pra vocês entenderem quão fácil e tranquilo isso é comparado ao português. Então, fiquem sossegados que não, isso aqui você, ao longo vocês vão fazendo exercício, vão praticando, vão seguindo a trilha e a jornada em English Work, isso vai se acostumar cada vez mais a ficar mais tranquilo e quando vocês menos perceberem, já vai ser uma coisa natural de você conjugar. Você olhar pro verbinho aqui, sei lá, o verbo do, por exemplo, que é o verbo fazer, você olhar pra ele, você vai bater o olho e vai ver que esse verbo termina em O. Então, se ele termina em O, ele pertence a essa coluna aqui, que é só adicionar o ES. Então, o verbo do, para a terceira pessoa, fica does. Então, eu faço dever de casa. I do the homework. Dulce faz o dever de casa. Dulce does the homework. Por quê? Porque Dulce é she. É ela. É terceira pessoa do singular no inglês. Então eu sou obrigado a conjugar meu verbinho. Tá vendo aqui, pessoal? Então a vida inteira vocês vão ver que pra todo mundo é do. Quando chega no he, she, it, vira does. That's it, acabou. Fim de conversa, não tem muito papo, não tem pra onde correr. Eu particularmente descobri, eu acho isso um pouco mais simples do que em comparação ao português, né? Muito mais simples de compreender. E pra finalizar, pessoal, aqui uma última exceçãozinha à regra. Conforme eu falei, via de regra você vai vir adicionando o S. Apareceu algum camarada, algum verbo dessa listinha aqui, a gente vem e coloca o ES. Tá? Então, essas aqui são basicamente as regras, né? E uma exceção à regra são os verbos que terminam em Y. Porque aí não somente a gente vai ter que colocar o S ou o ES, não tão somente isso, quanto a gente vai ter que colocar IES. Aí são 3 letrinhas que a gente adiciona. Então, por exemplo, o verbo estudar, study, vira studies, com IS. Vamos de novo, para poder aprimorar a pronúncia. Study, studies. Agora, o outro verbo, carry. A gente puxar um outro exemplo. O verbo carregar, carry. We carry the bags. Nós carregamos as bolsas, as bagagens, as malas, não importa. We carry the bags. Nós carregamos as bolsas. The dog carries the toys. Ou seja, o cachorro carrega os brinquedos. Tá vendo? Nós carregamos as bolsas e o cachorro carrega os brinquedos. Tá vendo essa diferença? Nós carregamos as bolsas. Olha esse carregando no inglês como é difícil. Carry. Ou seja, nada difícil. Se o verbo carregar é o verbo to carry, nada mais justo do que eu colocar we carry. Tá vendo? Eu tiro o verbo infinitivo daquela forma base e só repito ele na conjugação. É muito mais simples. We carry the bags. Agora, o cachorro, que é uma terceira pessoa, o cachorro aqui eu poderia substituir ele por it. Porque, igual eu falei, não é uma pessoa, não é um ser humano, né? Então tudo aquilo que não é ser humano, vamos dizer, lá no aula de pronomes, a gente usa o pronome it. Então, it carries the toys, or the dog carries the toys. Ele ou ela carrega os brinquedos. Tranquilo, pessoal? Consegui ser